A Copel pediu anulação da decisão que aprovou a venda da Oi Imóvel. Isso aconteceu na semana passada. E o que é que isso tem a ver? O que é que a Copel tem a ver com a Oi? Por que é que a Copel está incomodada com a Oi? Você sabia que a Copel é uma empresa do Tanuri? Sabia que o Tanuri é aquele que a Veja disse que está mandando emissários desde o ano passado, do final do ano passado, para tentar manobrar os conselheiros do CAD? Que o Estadão tem falado que o Tanuri está tentando melar a venda também da Oi Imóvel? A Exame também está falando sobre isso. Veja, Exame, Estadão, muita gente da mídia está falando de Tanuri, está falando de CAD. Mas afinal, o que é que tem por trás disso tudo? Eu vou explicar hoje. Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com os amigos. Nos acompanhe no Instagram, Viver de Renda Canal, e no nosso outro canal aqui no YouTube, o Café com Ações. Sou Cláudio Soleiro, formado em administração, consultor de empresas, investidor na Bolsa desde 2006. Criei o Viver de Renda para compartilhar as coisas que eu aprendi, minhas experiências, minhas vivências, e procuro trazer aqui lições de vida e lições do mundo empresarial, lições do mundo dos investimentos. Disponibilizo isso aqui gratuitamente, são mais de 1.100 vídeos à sua disposição. Maratone e faça a linha do tempo, a ordem cronológica é importante. Lembre-se daquela ideia, é como se você estivesse lendo um livro. Se você pula as páginas, você pode perder o fio da meada. Então faça essa ordem cronológica. Muito bem, na quinta-feira passada, no dia 3, a Copel Telecom entrou com um pedido de anulação na Anatel da decisão do Conselho Diretor da agência, que aprovou no dia 31 a venda da Oi Imóvel. A Copel questiona o fato de, no dia 28 de janeiro, quando foi realizada a primeira reunião extraordinária para tratar do tema, o presidente da agência ter sido Emanuel Campelo. E no dia 31 de janeiro, na segunda reunião extraordinária, Wilson Diniz, já nomeado substituto por decreto, não ter participado e presidido a sessão. A dúvida em relação ao comando da agência no dia 28 surge porque Emanuel Campelo assumiria na ausência eventual do presidente, mas naquela data não havia nenhum conselheiro ocupando a vaga de presidente. Isso porque o decreto de nomeação do superintendente Rafael Garcia havia expirado dia 23, não cabendo, portanto, a figura do vice. Segundo o entendimento da Procuradoria Federal Especializada da Anatel, nessas condições deveria ter assumido a superintendência mais antiga, no caso Elisa Leonel. Acontece que esse dispositivo só se aplicaria para a partir do dia 31 de janeiro, conforme termos da Lei das Agências. Um outro questionamento da Copel é sobre a ausência do superintendente Wilson Diniz na reunião do dia 31, já que ele estava nomeado pelo presidente Bolsonaro para ser substituto, mas sua convocação ainda não havia sido feita pelo Conselho, o que só aconteceu às 16h30, depois da reunião extraordinária que votou a aprovação da venda do imóvel. Segundo apurou o noticiário da Teletime, junto a integrantes da Anatel, caso os argumentos da Copel prosperem, o mais provável é que seja realizada uma nova reunião do Conselho, convalidando a decisão, mas desta vez com a composição completa. O problema disso seria apenas administrativo para a Oi e para as compradoras TIM, Claro e Vivo, já que os prazos de fechamento dos balanços podem mudar. Mas não parece haver risco da reversão da decisão da Anatel. Essa convalidação poderia acontecer, inclusive, na reunião ordinária do próximo dia 10. A Copel Telecom é uma empresa que, assim como a da operadora de telecomunicações de Londrina, Sercontel, grave o nome dessas duas empresas, Copel Telecom e Sercontel, elas são controladas pelo fundo de investimentos Bordeaux, que tem como principal acionista, sabe quem? Me diga. Não é o Vicente Aquino. Nelson Tanuri.
Nelson Tanure é o principal acionista da empresa Sercontel e da Copel Telecom. Você começa a entender o imbróglio, começa a perceber o que é que está mobilizando Nelson Tanure. A Sercontel e a Copel, sob o comando de Tanure, tiveram participação no leilão do 5G e hoje dominam as frequências de 3.5 GHz para operar nas regiões sul, em consórcio com a Unifique, outra empresa que está sob asfixia. Porque veja, o que é importante entender aqui vou fazer um parênteses, me permita. O que é importante entender aqui? Nós estamos vendo aqui uma luta pela sobrevivência. É disso que se trata. A Unifique estava querendo crescer na região sul, dominava Santa Catarina e queria se espalhar, ganhando mercado no Rio Grande do Sul, no Paraná e depois até chegar a São Paulo. Esses eram os planos da Unifique. Ocorre que a Oi dobrou de investimentos nos últimos 2 anos, investiu 2 bilhões de reais na região sul do Brasil e dobrou de tamanho. E está ganhando rapidamente o mercado. Já domina o Paraná, já domina o Rio Grande do Sul e já vai dominar Santa Catarina. Então isso representa uma asfixia na Unifique. A Unifique está e estará sendo asfixiada pela Oi. Ah, você fica com pena? Claro que não. O mundo dos negócios é assim. Leia a história da Amazon e veja quantas centenas de empresas fecharam as portas por causa da Amazon. Procure ler a história da Amazon e veja quantas centenas e centenas de empresas nos Estados Unidos fecharam as portas por causa da Amazon. Agora veja se lá nos Estados Unidos teve choro e ranger de dentes. Não, porque lá é a essência do capitalismo. Eles entendem que isso faz parte do jogo. A seleção natural. Lei de Darwin, né? Lei da seleção natural. Muito bem. Então o que nós estamos vendo, a princípio, aí é uma luta pela sobrevivência. De um lado, a Unifique, que ao meu ver tem seus dias contados. Já falamos sobre isso por conta da consolidação que vai passar esse setor de internet de fibra ótica no Brasil. Desktop, Brisanet, Unifique, isso tudo está com os dias contados. Essas empresas tendem a desaparecer. Essa é uma expectativa que eu tenho. Tendem a desaparecer. Ou serão compradas ou desaparecerão. Serão condenadas à irrelevância. Essa é uma expectativa que eu tenho em função do que eu entendo que vai acontecer nesse segmento, a consolidação do setor. Sobreviverão os grandes players, 3 ou 4 e não mais do que isso. Esse mercado pulverizado que existe atualmente, que era uma característica de anos passados, não existirá mais. Não existirá mais. Ponto. Vamos à frente agora. Bom, então aí temos aí o primeiro problema da Unifique, cuja fundo de investimentos lá do Tanure se associou à Unifique. O fundo Bordeaux se associou à Unifique, né? Resolveu investir no 5G, apoiando a Unifique, num consórcio com a Unifique, para operar na região sul do Brasil. Muito bem. Além disso, o Tanure é dono de outras 2 empresas, a Copel, que atua no Paraná, e a Sercontel, que também é daquela região do Paraná, né? E ambas também vão sofrer o mesmo problema da Unifique, asfixia. Porque a Oi está crescendo rápido no sul do Brasil e já está dominando e vai dominar ainda mais nos próximos meses, nos próximos anos, essa região.
Portanto, o que é que o Tanuri está fazendo? O Tanuri está tentando já há algum tempo cooptar conselheiros do CAD, convencê-los de que é preciso reprovar a venda da Oi Móvel para TIM, Vivo e Claro. Por que ele quer fazer isso? Porque ele quer prejudicar a Oi. O interessante é que o Tanuri já foi sócio da Oi por meio da Société Mondiale e em 2017 travou uma batalha jurídica com a empresa. O executivo teve participação ativa nas discussões sobre a recuperação judicial da Oi, atuando em um grupo ligado ao Comitê Diretivo de Credores, que então apresentavam oposições às propostas da recuperação judicial. Mesmo depois de aprovada a proposta de recuperação judicial, o fundo de investimentos chegou a recorrer à justiça contra a modelagem proposta. Então veja que data de 2017 um litígio de Tanuri contra a Oi por ter sido contra a modelagem da recuperação judicial. Esse fundo de investimentos chegou a ser um dos principais acionistas e teve presença no controle da Oi, mas foi reduzindo a participação ao longo de 2018. Em março daquele ano de 2018, o juiz da 7ª Vara Empresarial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Fernando Viana, determinou o afastamento de diretores ligados à Farrell e à Société Mondiale do Conselho da Oi. Eles haviam sido indicados em 2017. A justificativa foi de assegurar que o plano da recuperação judicial pudesse ser cumprido. Apesar de Tanuri negar haver brigas com a diretoria da operadora, mesmo assim o juiz decidiu afastar os representantes do fundo Société Mondiale e da Farrell, empresa portuguesa. Quando chegou em 2019, foi feito um novo planejamento, um plano de aditamento foi estruturado. O Rodrigo Abreu assume a presidência da Oi no início de 2020, com o propósito de tocar o plano de recuperação judicial, o plano estratégico de transformação da Oi. Nesse momento, Tanuri olhou para a Oi e disse tchau. Vendeu as suas ações da Oi. Tanuri tem um longo histórico de presença nesse mercado de telecomunicações. Por meio de outro fundo de investimentos, o DOCA Investimentos, ele incorporou a Intelig em junho de 2009, que posteriormente foi vendida para a TIM. Entre outros investimentos, ele atuou também em empresas de comunicações, como o Jornal do Brasil e a TV JB. Então, isso é um pouquinho do histórico do Nelson Tanuri. Por que estamos falando isso? Porque o Nelson Tanuri está pedindo para ser revogada a decisão da Anatel. Aí uma outra notícia que saiu no fim de semana aí no Estadão, na quinta-feira no Estadão, fala exatamente sobre isso, uma discussão jurídica, aí a banca de advogados do Tanuri, boa, contratada e paga a bom preço para fazer isso, recorrer ao máximo. O errado aí nessa história toda é a justiça brasileira, porque ela foi construída para esse excesso de medidas, de recursos, né? É o tal do juiz procrastinantes. Isso precisa acabar também. Para acabar isso, tem que fazer pressão no Congresso Nacional para mudar essa dinâmica processual da justiça brasileira. Os processos deveriam ter prazo para acabar. Os recursos deveriam tramitar todos em até, no máximo, 3 anos. Bateu a meta ali de 3 anos, acabou, não cabe mais recurso. Simples assim. Bateu 3 anos,
esgota-se o assunto. Vai prevalecer a última decisão. Acabou. Muito bem. Então temos aí uma discussão jurídica em torno da presidência da Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, que abriu questionamentos sobre a validade da decisão do órgão, no caso da Oi. O imbróglio envolve o papel exercido pelo conselheiro Emanuel Campelo, que comandou as 2 sessões nas quais o processo da Oi foi discutido nos dias 28 e 31 de janeiro, como presidente interino. No dia 31, o órgão deu aval à venda dos ativos móveis da Oi a Claro TIM Vivo, em avaliação feita por mais de uma fonte amparada no parecer da Procuradoria-Geral Federal. Campelo não poderia ter presidido as reuniões, a função caberia só a superintendentes da Anatel. A dúvida é se os atos ocorridos na sessão correm o risco de ser contestados e considerados nulos. No limite, a Anatel teria de votar novamente o caso da Oi. Integrantes do setor reconhecem o problema e a insegurança jurídica gerada, mas avaliam que a questão não deve mudar a decisão da Anatel sobre a Oi. Procuradas a Oi, a Vivo não comentaram, a TIM e a Claro não responderam. A Anatel disse em nota que não existe qualquer irregularidade nos trâmites das sessões realizadas nos dias 28 e 31 de janeiro e que entende que todo o procedimento seguiu os trâmites legal. Então, a Anatel já se posicionou dizendo que está tudo certo. Mas temos aí essa problemática. E, de novo, essa problemática tem aí como pano de fundo a luta do Tanuri para sobreviver. Uma outra notícia que saiu na Gazeta do Povo, falando sobre a Copel Telecom, exatamente ela vem trazendo informações de que a empresa comprou agora uma operadora de Campo Largo na tentativa de preparar a sua expansão nacional. Então, eles estão tentando crescer, mas é aquilo que eu falei, é muito difícil crescer para enfrentar gigantes. O grau de dificuldade é muito grande. É muito mais fácil essas empresas do Tanuri, essas pequenas empresas, morrerem por asfixia. Ou seja, ou elas serão compradas, ou elas fecharão as portas, ou serão condenadas à irrelevância. Por quê? Porque o ritmo de agressividade da Oi no Paraná, em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul é muito pesado. A mão da Oi é pesada e o Tanuri está sentindo ela no pé do ouvido. A mão do Tanuri, a mão da Oi é pesada e o Tanuri está sentindo a mão no pé do ouvido. E por isso ele está desesperado, batendo desespero. E aí está tentando também manipular o CAD, pelo menos é isso que está saindo nos jornais. Entendeu? Outra notícia que saiu no dia, na coluna de negócios do Estadão, exatamente no dia 3, fala exatamente que o CAD deve fazer novas exigências em vendas da Oi para concorrentes. Faz sentido? Negativo. Não faz. Vou ler a matéria e aí comento. Integrantes do CAD, ou seja, mais de um. Temos que saber quem são essas crianças, né? Querem que Vivo, Claro e TIM vendam parte dos ativos comprados da Oi para dar o aval da operação. Querem que vendam parte dos ativos. Para quem? Será que é para o Tanuri? Aí é caso de polícia, né, CAD? Aí é caso de polícia, Polícia Federal no CAD. Porque, olha só, parece que tem conselheiros que querem, diz aqui a matéria do Estadão, viu? Parece que tem conselheiros, mais de um, do CAD, que querem que Vivo, TIM e Claro vendam parte da Oi Móvel para uma outra empresa. Será que é do Tanuri? Aí é caso de polícia. Polícia Federal deles, não é verdade? Polícia Federal deles. Para que então eles deem o aval da operação. Olha só. Esse Brasil nosso de cada dia, hein? Diga aí, você se sente feliz em morar num país desse? Comenta aqui. Esse é um país do avesso. Do avesso. É um país do avesso. É um país que se acostumou, né? Vocês assistiram O Tempo do Imperador? No Tempo do Imperador, aquele deputado Tonico Rocha. Mostra, né?
A origem dessa bandalheira do Brasil, como é antiga, né? Como é antiga. Ainda na época do Império, já tinha essa bandalheira. Impressionante. Será que um dia a gente vai ser sério? Tem horas que desanima, viu? Tem horas que desanima. Tem horas que a gente acha que é impossível. Mas vamos lá. O importante é que hoje está tudo muito difícil de ficar debaixo do pano, né? Que agora, com um celular, o celular tem câmera e tem gravador. Aí o corrupto está alinhado, né? O corrupto está dentro d'água. Porque com um gravador na mão e uma câmera, aquela coisa do fazer debaixo dos panos, já era. Tudo vaza, tudo vira público, né? Tudo vira público. A compra do imóvel pelo consórcio, TIM Vivo e Claro, por 16,5 bilhões, foi feita em dezembro de 2020. Desde então, CAD e Anatel procrastinam esse assunto. Isso é outra coisa que precisa mudar, né? Esse trabalho sem prazo não é coisa levada a sério, né? Depois de um longo processo de recuperação judicial, a Oi está tentando sobreviver, né? No CAD, o entendimento de alguns conselheiros. Quem são estes alguns? Vamos descobrir na reunião do dia 9. Vamos ver quem é que vai ter coragem de se posicionar contra a Oi. Porque essas pessoas vão precisar ser investigadas. Aí o presidente Bolsonaro precisa intervir, botar a polícia para fazer a investigação, né? Porque senão desmoraliza o presidente da República. Então, no CAD, o entendimento de alguns conselheiros é de que, olha a narrativa que eles estão tentando construir, que é a coisa mais imbecil que podia existir, né? No CAD, o entendimento de alguns conselheiros é de que, como está o negócio, cria um triopólio. Eu nem lembrava essa palavra, triopólio. Existe monopólio e duopólio. Triopólio é o chamado factoide criado aqui no Brasil. Porque lá fora ninguém fala em triopólio. Esse é o factoide que estão querendo criar dentro do CAD. Que 3 empresas é uma coisa ruim para a competição. Conselheiros do CAD, olha lá, hein? Vocês estão expostos. Os holofotes estão todos em cima de vocês. Veja lá o que é que vocês vão fazer, viu? Dia 9, o Brasil vai estar de olho. 9 de fevereiro. Vamos olhar o comportamento e o voto de cada conselheiro. E vamos dar divulgação se houver alguma coisa errada, se houver alguma coisa suspeita e mal feita. Porque o Brasil não tolera mais isso, não. Se vocês pensam que o povo ainda é trouxa, tem muita gente besta mesmo, mas se pensa que esse tipo de coisa ainda acontece e não tem consequências, olha, desculpa. Desculpa, porque isso vai ser um rastrilho de pólvora. Vai ser um rastrilho de pólvora. Então eles disseram que o negócio cria um triopólio, olha que factoide bonito que eles estão criando, com o mercado dividido igualmente entre 3 grandes empresas. Isso reduziria os incentivos para que elas concorressem entre si. Isso é mentira! Isso é uma mentira descarada. A palavra é essa, me desculpem. Isso é uma mentira descarada. Porque se você tem telefone celular, assim como eu tenho, você deve recorrentemente receber ligações quase que todos os dias, que eu recebo todos os dias, ligações de uma das operadoras me oferecendo um plano, me oferecendo portabilidade, sugerindo que eu mude de empresa de telefonia. Não acontece isso com você, não? Comenta aqui. Só eu que sou ET? Comenta aqui. Porque eu recebo muita ligação. Inclusive, eu já contei aqui que eu era Claro, mudei para TIM. Depois a Claro tentou me levar de volta, quase estava me levando de volta para Claro. Aí a TIM veio, cobriu a oferta da Claro e eu fiquei na TIM. É o tempo inteiro essa concorrência. Então, esses tais conselheiros abrir a boca para dizer uma aberração dessa, para justificar um voto contra a venda do imóvel, não convence não, viu? Não convence não. Há de ter outro interesse que não seja essa conversa fiada. Porque isso é conversa fiada. Vocês não vão enganar ninguém com essa conversa fiada. Ninguém. Pensa que vai enganar? Não vão. Aqui, pelo menos no canal Viver de Renda, não tem otário.
temos 27 mil inscritos aqui, não tem nenhum otário. Já são 27 mil pessoas intelectualmente já muito evoluídas do ponto de vista de entender a dinâmica do mercado financeiro. E acho que a gente consegue reverberar isso para outros canais e para outros públicos, né? Então, eu não acredito que a gente vai engolir isso aí que o CAD talvez tente fazer. Por enquanto é dúvida, né? Aqui a matéria sugere que sim. Vamos aguardar. Mas o fato é que integrantes do órgão relataram ao Estadão que há uma ala do governo Bolsonaro que vem trabalhando pela aprovação, mas que há uma ala dentro do CAD que acha que isso vai provocar o tal do triopólio. Triopólio. A compra da Oi pela aliança formada por Vivo Claritim está na pauta do CAD para a próxima quarta-feira, 9 horas. Se agende aí, 10 horas da manhã. Temos que acompanhar. Por lei, o órgão tem um prazo definido para avaliar uma operação. Nesse caso, termina no dia 15. Se não for votado até lá esse assunto, aprovado automaticamente. Minha sugestão, se os conselheiros do CAD forem fazer uma bobagem dessa, deveriam se situar e evitar fazer. Alega Covid. Olha a dica boa para vocês, para sair do imbróglio. Alega que pegou Covid, a Ômicron, e que não vai poder participar da reunião do dia 9. Aí deixa o prazo contar para ser aprovado automaticamente no dia 15. Se tiver conselheiro no CAD pensando em votar contra a venda da Oi Imóvel, não participa da reunião, alega que pegou a Covid. E aí você escapa de uma saia justa. Escapa de uma saia justa. Parte dos conselheiros acredita que é fundamental que haja venda de espectro para as concorrentes menores. Seriam as tais concorrentes menores as empresas do Tanuri? Seria isso? Vamos ficar atentos, né? Em novembro, a Superintendência Geral do CAD, responsável por análise inicial das fusões e aquisições, deu parecer recomendando a aprovação. Seguiu a área técnica. A Superintendência Geral do CAD recomendou a aprovação da venda da Oi Imóvel para TIM, Vivo e Claro. A área técnica já fez um amplo estudo e recomendou, também dizendo que não há nenhum problema concorrencial nem para os consumidores. É o mesmo parecer. Alguns condicionantes foram apresentados pela Superintendência Geral, negociado com as empresas, aceitas as condicionantes e aprovado um acordo, que é isso que subiu agora para o tribunal. O que se espera, diante da posição já tomada pela Anatel de aprovação da venda da Oi Imóvel, é que o CAD também o faça nessa reunião de 9 de fevereiro. Agora, há muitos rumores, muita fumaça, e onde há fumaça, às vezes, nem sempre, às vezes há fogo, às vezes é só neblina mesmo, entendeu? Mas é bom estar de olho, porque estão aí nos bastidores dizendo que o senhor Tanuri poderia estar manobrando para melar o negócio da Oi Imóvel no CAD, para se beneficiar. Bom, se ele vai se beneficiar com uma decisão do CAD, esses conselheiros estão se beneficiando por estarem ajudando o Tanuri? Essa é a pergunta que não quer calar. Essa pergunta a gente talvez comece a ver a resposta no dia 9, a depender da posição tomada pelos conselheiros do CAD. Se for suspeita, cabe investigação. Já deveria ter sido aberta a investigação da Polícia Federal e do Ministério Público. Já deveria ter sido aberta. Mas no dia 9 também pode ainda acontecer essa investigação, né? Caso haja uma decisão suspeita da parte dos conselheiros do CAD. Muito bem, para 2022 vemos boas perspectivas. No entanto, os desafios da cadeia de... em novembro, Em novembro, a Superintendência Geral do CAD, responsável pela análise inicial das fusões e aquisições, deu parecer recomendando a aprovação, condicionada à assinatura de um acordo que prevê o compartilhamento de redes, aluguel de espectro de radiofrequência, contratos de roaming e oferta de pacote de voz e dados para os operadores virtuais. Entre os conselheiros, a avaliação majoritária é de que esse acordo é insuficiente e de que precisa remédios mais duros. Muito bem, isso faz todo o sentido com as denúncias que estão feitas sobre o envolvimento do Tanuri nos bastidores. E aqui eu quero sintetizar isso da seguinte forma.
O Tanuri está lutando pela sobrevivência das empresas dele. As empresas que ele comprou de fibra no Paraná e relações de parceria que ele fez com a Unifique também no Paraná. Ele está lutando pela sobrevivência. Está lutando pelo negócio dele. E isso é válido, não tem problema nenhum, ele está lutando pelo negócio dele. Agora, o que ele não pode é tentar tomar iniciativas ilícitas, né? Ou seja, soltar dinheiro para conselheiros do CAD, né? Botar dinheiro na conta, criptoativos, seja lá o que for, isso não pode. Isso existiu? Não sei, não posso afirmar nada. O que existe são suspeitas, o que existe são denúncias, diversos órgãos de comunicação trazendo denúncias. Veja, Estadão, Revista Exame, todo mundo dizendo que o Tanuri está nos bastidores. Isso está gerando uma inquietação no mercado. E é preciso, o presidente da República, já tinha mandado a Polícia Federal entrar no circuito. Já tinha mandado. O responsável pela Polícia Federal ir lá no CAD. Olhar as fitas de vídeos, procurar saber quem são os emissários do Tanuri que estiveram lá, quem são os conselheiros que conversaram com esses emissários, se foi proposto alguma coisa indevida. Já estaria mandando o Banco Central dar uma olhada nas contas, nas movimentações financeiras dessa turma, né? Se houve algum depósito suspeito, alguma movimentação atípica. Olhando as câmeras, deve ter câmeras lá no CAD, na portaria, nos corredores, olhando as câmeras, tudo isso. Acho que cabe, porque o Brasil sempre foi um lugar de bandidagem, né? O Brasil sempre foi. É dólar na cueca, todo tipo de descaração, o Brasil é rotineiro, esse tipo de conduta, né? Existe todo tipo de empresário, existe aquele empresário que não participa disso, tem aquele empresário que participa, que tem o traquejo. A Lava Jato nos mostrou isso, não foi? A Lava Jato nos mostrou isso. Então é preciso estar atento com relação a essas movimentações suspeitas. Tudo que é suspeito, ao meu ver, precisa ser investigado, né? Mas o que você espera, Clóvis, dessa reunião de 9 de fevereiro? Eu espero a aprovação unânime do CAD. Se um conselheiro não votar a favor da venda do imóvel, do jeito que já está, ele é suspeito. Suspeito, claro. Porque ele vai se posicionar de forma contrária à área técnica do CAD, que já fez um estudo, já fez uma análise, já recomendou a aprovação da venda do imóvel. Ele vai se contrapor a uma decisão já da Superintendência Geral do CAD, que, baseado no relatório da área técnica, estabeleceu algumas condicionantes, conversou com as empresas, fechou um acordo com Vivo, Tim e Claro, que elas aceitaram com as condicionantes, e submeteu ao Tribunal do CAD, fazendo uma recomendação para aprovação. Além disso, a Anatel já votou e já aprovou a autorização da venda do imóvel. Então, um conselheiro do CAD hoje se contrapor a tudo isso que já aconteceu é caso de polícia. Ah, mas ele não tem direito a ter uma opinião? Ah, desculpa, não. Não tem direito a ter opinião nenhuma. Que opinião um cara desse vai ter? Pelo amor de Deus. Hein? Não faz sentido. Ele tem uma opinião divergente de um coletivo que já se posicionou. É melhor ele alegar que pegou Covid. É melhor ele alegar que pegou Covid e não participar da reunião. É mais decente da parte dele. É mais decente. Vamos aguardar. Eu acho que o Brasil tem que estar de olho, né? Amanhã, dia 9. O Brasil precisa estar de olho no CAD. 10 da manhã. Vamos acompanhar. Temos que estar de olho no CAD. Olhando friamente o voto de cada um dos conselheiros. E depois, se necessário, trazendo a público o voto do conselheiro que tenha se colocado em oposição à venda do imóvel. E exigindo das autoridades brasileiras uma rápida e célere investigação criminal. Sim, criminal.
porque diante de tanta denúncia que já veio aí nos meios de comunicações, nós não podemos fazer de conta que nada está acontecendo. Gostou do vídeo? Deixa o like, compartilhe com os amigos. Fique com Deus e até a próxima. Tchau!